Meu nome é Ramon Ribas, né? Eu sou do país de El Salvador e já tem uns 14 anos, mais ou menos, que a gente está por aqui, né? E Deus tem trocado a minha vida por muito tempo, né? E agora nós agradece e do graças a Deus também na oportunidade que permite que a gente pode contar parte da nossa experiência, nossa travessia por o México, né? E o que tempo que a gente também tem agora, né? Servindo a Deus. Você estudava na época, né? Como que você resolveu? Como que você falou assim, ó, eu vou para os Estados Unidos e aqui para mim já não vai dar mais certo? Por quê? Teve um motivo assim que te levou a ter que ir embora? Ou simplesmente você resolveu ir embora e falou, ó, eu preciso viver uma vida melhor? Como que era a situação lá em El Salvador nessa época de porque era uma época de guerra civil, não era? Já tinha acabado a guerra civil, mas Já, continuou, né? já tinha acabado. Na verdade, né? Como eu sei que com esse comentário vou ser um pouco criticado no meu país, né? Mas acho que uma das declarações que deu o nosso presidente um tempo para trás, quando ele falava que os acordos de paz no meu país, em certa forma, tinha sido uma farsa, mirando de um bom contexto, né? Porque tem pessoas que tomam uma só palavra para poder criticar, mas em realidade os acordos de paz que aconteceram em 1992 foi na realidade só para a cúpula, né? Dos partidos da esquerda, perdão, da guerrilha, né? E dos exércitos, enquanto a população civil normal, cidadão comum, na verdade não uma paz completa, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque acabou a guerra, sim, acabou que o exército combatia as guerrilhas, mas começou a fluir o que hoje comumente conhecemos como as pandilhas, as gangues, né? São as gangues que praticamente controlam as calles do país. Então, por isso que o presidente falava e dizia, na verdade, a paz não chegou no país, não chegou no cidadão comum. Por quê? Porque o cidadão comum ainda está vivendo no meio de uma guerra. Porque tem três quadrilhas, né, três gangues, as quais disputam territórios, disputam fronteiras dentro do mesmo país. Então, por ende, cidadãos que moram numa parte que é controlado por um tipo de gangues e ele atravessa essa fronteira para ir visitar um familiar, ir para trabalhar, ir para comprar, às vezes essa pessoa corre o risco de ser assassinado só por ele morar num lugar que é controlado por a quadrilha contrária. Sim, essa pessoa pertencer a uma gangue específica, só por hecho de morar num bairro que é contrário para outra gangue. Então, o cidadão comum, na verdade, ele não tem a paz que supostamente foi concebida, né, no 1992. Algo que normalmente isso foi só para a cúpula dos partidos da esquerda, né, que hoje comumente que foi a guerrilha, que posteriormente os acordos de paz eles viraram um partido político, Uhum. né? Mas o cidadão comum vive numa guerra, uma zozobra, né? O dia a dia você sai para a rua e não tem aquele, como se falaria, você não sabe se você vai voltar para a tua casa vivo, entendeu? E a gente pode contar muitos casos de pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente conheceu, noticiários que a gente pôde ver, pessoas que saíram para comprar um bolo de aniversário para suas filhas e que pessoas que só por isso de que foi para comprar o bolo numa numa padaria que estava um bairro contrário onde ele morava, a pessoa mataram, entendeu? Ele foi para comprar um bolo de aniversário para sua filha
e mataram a pessoa. Então, situação como essas, você vê que dá um claro exemplo de que não há uma paz específica para a população comum. Então, todo esse tipo de coisas conlleva, né, a um cidadão querer superar-se, a primeira coisa, e segundo, poder sobreviver. Viver um país que tem oportunidades que você pode viver tranquilo, pode sair para a rua, qualquer horário, e você sabe que vai voltar para tua casa. Certo. Então, E, todo esse e- tipo de coisas faz a gente sair do país. entendi, entendi. Ir a outro país em qual, no meu caso, né, eu tenho 3 irmãos mais acá, com quais eu comparo de vez em quando, mas tem personal que vem sozinho, Uhum. sem irmão, sem ter ninguém esperando aqui, só por o hecho de querer sobreviver, de querer viver e melhorar sua vida, né? Não somente o status econômico, senão viver, né? Sobreviver, porque nosso país tinha esse tipo de situação, né? Hoje em dia tem melhorado muito, né? Uhum. Hoje em dia a situação de segurança é muito boa. Esperamos que nesse próximo governo que tu ver agora, né, for melhor e que é, é, como falaria, é uma situação difícil, né? Você sai do teu país, mas a travessia para o México é muito difícil. Certo. Travessia para o México é muito difícil. Eu acho que hoje em dia, se alguém me falar para mim, se eu quiser fazer outra vez o caminho, né, para a fronteira para o México, eu acho que eu falaria muito obrigado. Eu desistiria, né? Uhum. Porque é um caminho muito difícil. É um caminho que, como aquele ditado, né, que fala da natureza, né, que só o mais forte sobrevive. Né? Uhum. Então, uma travessia por ali, não estou criticando nem falando mal dos mexicanos, né, em nenhum momento, senão o passagem para o país, para a gente que vem imigrante, que vem sem documentação, é muito difícil. Uhum. Uma travessia de sobrevivência, por a qual acho que a maioria que passou sabe muito bem, e é um negócio complicado que você pode perder a vida. Pera aí, só um Oi, minutinho Ramon, tudo aqui. bem? Vamos É, agora só Boa querer tarde, apresentar pessoal. Meu aqui. nome é Guilherme Coelho. Dei uma atrasadinha, né? Tava com vocês antes, mas depois tive que resolver um probleminha. Estou de volta. Confesso que eu consegui acompanhar desde o começo da sua fala, também a do Hugo também, apesar de não estar online junto com vocês. E essa história já chama atenção justamente porque, para nós brasileiros, talvez seja uma realidade um pouco diferente, um pouco distante, né? E você estava comentando aqui bem agora há pouco sobre esse medo de sair à rua às vezes e sentir medo de perder a vida, sentir medo que algum ente querido se perca também. Mas falando dessa parte em específico, qual foi o pior momento, aquele que foi que virou a chavinha e você disse, eu não posso mais continuar aqui? Teve algum momento específico que você disse, olha, esse aqui é o meu limite, depois disso não dá mais? teve uma situação um pouco complicada da minha vida, né? De qual eu era como falaria assim, um ativista da esquerda, né? Era um ativista da esquerda, el qual eu defendia, né? Como se disse, os cores da esquerda, né? Porque naqueles dias era a política dos nossos países era o ser de esquerda ou direita, né? Esse é o foco que normalmente em Latinoamérica tem focado, né, nas pessoas, ou esquerda ou direita. Então, você é um inimigo da direita, um inimigo da esquerda. Então, eu defendia os cores da esquerda até chegar a um ponto de que tinha uma manifestação na rua, a gente ia, entendeu? A gente saía, chegava lá, participava as manifestações da rua, protestava contra o governo. Às vezes não tinha nada a ver o que a gente saía, mas a gente saía, entendeu? Até chegar a um ponto de que aconteceu um acontecimento muito confuso,
no meu país, qual a gente teve que ficar detido, né? Fui detento para a polícia, um jeito muito confuso, de qual estou arrependido, né? Mas quando Deus começa a trocar a vida, começa a ver, a gente fala assim, não, tudo é um propósito de Deus, entendeu? Porque eu fui detento durante 5 dias, de uma quarta-feira até um dia domingo. Eu fui detento porque havia um certo manifestação de qual eu participava, mas eram duas manifestações diferentes, entendeu? Enquanto a gente estava num lugar, estava acontecendo um ente confuso, que é muito conhecido no meu país, incluso foi conhecido como o Júlio 5, o J5, né? Onde dentro de uma manifestação houveram um personal que atirou nos policial, foi detento, e então a gente, do nosso lugar, partiu para a faculdade. Quando estava terminando de acontecer o hecho confuso, então nós foi pego nesse lugar por só o hecho de ter camisa vermelha, entendeu? Porque normalmente os cores, né, da esquerda representam o cor vermelho, né? No meu país. Então, nessa manifestação, a gente estava com uma camisa vermelha, né, especificamente que a gente estava numa manifestação diferente, a qual tinha acontecido os hechos mais violentos, e a gente foi preso por a gente ter uma camisa vermelha, até o jeito que a gente teve que ir foi detento, né? E a casualidade que de todas as pessoas que foram detentos, que foram detidos para a polícia, né? A única pessoa que estudava faculdade era a minha pessoa. As demais pessoas que tinham sido detentos, vendedor do mercado, vendedor de pirata. Então eles acusavam a gente de ser o líder da quadrilha, né? Por quanto a gente estudava na faculdade, porque Que faculdade que você fazia, Ramon? Desculpa. Eu fazia medicina, né? Fazia medicina. Mas aí as polícias jogavam a culpa para a gente, porque a manifestação violenta tinha sido a força da faculdade, os contornos da faculdade, da universidade. Então, aí o meu irmão mais novo, ele já tinha feito uma viagem, né, para poder vir para os Estados Unidos e não havia conseguido, né, atravessar a fronteira, porque ele atravessou a fronteira, mas foi deportado novamente e tinha a chance, né, que os coiotes, como normalmente se conhece, planeiam uma segunda viagem se você não passa no primeiro. Então, acabava de acontecer esse sucesso no meu país, né? E o coiote ligou para meu pai e falou assim: eu saí um dia domingo, né? Não, um dia sábado à noite, perdão, e o dia domingo o coiote falou para meu pai assim: o próximo sábado a gente vai fazer o segundo viagem para você preparar teu filho, né? Que era meu irmão mais novo. E como a gente mora na roça, o meu irmão mais novo foi para trazer as vacas, né? Foi trazer as vacas e ele caiu e machucou o joelho. E ele não teve a coragem de tomar o viagem, né? Porque ele já tinha tomado a primeira viagem, ele já sabia como que era o viagem, né? E ele fala assim, eu não tenho coragem de ir. Aí eu falei assim, bom, a gente perdeu o futuro, né? Como médico, porque foi um sucesso muito, de certa forma, vamos supor, vergonhoso, né? Para mim como pessoa, porque a gente saiu por todos os jornais do país, saiu por noticiário, entendeu? Acusando a gente, só que por a gente era a única pessoa que tinha feito como estudante da faculdade, até que começaram a investigar corretamente e encontraram as pessoas que verdadeiramente tinham feito sucesso, né? Até um ano depois, a polícia conseguiu encontrar o sujeito que tinha atirado nos policiais, né?
e agora ele está na cadeira de máxima seguridade, e o outro ajudante dele. Então, a gente, graças a Deus, solucionou todo esse problema, né? Porque tudo foi uma confusão. O Ô, advogado Ramon, conseguiu arrumar tudo, né? Graças a Deus, e né? para você, Ramon, qual que era o sentimento de estar sendo preso ali por algo que você não tinha feito? Porque Ah, você estava na hora errada, no lugar errado, praticamente ali, né? Porque deu um na azar. verdade, sim, né? Na verdade, que às vezes você sente um pouco de raiva e impotência, né? Porque você fala assim, nossa, vem no, no lugar errado, né? E o pior de tudo é o jornal, né? Porque a gente saiu para o jornal, entendeu? Então foi uma coisa bastante difícil, né? Por o qual a gente teve que abandonar o país por isso. Então eu me senti, em certa forma, falei, nossa, meu futuro acabou. Por quê? Porque muita gente conhecia a gente na rua, entendeu? Ainda a gente viajei para casa de uns tios, né? E um dos bandidos conhecidos nesse bairro, ele me abordou. Ele me abordou e falou assim para mim: Nossa, você é muito famoso. Ele falou assim: Você quer participar com a gente, ensinar todas as coisas que vocês aprendem ali? Entendeu? E eu falei assim: A gente vai pensar, né? Mas como a gente já tinha planeado sair do país, então você não pode falar pro bandido não, né? Porque senão, entendeu? Era um dos chefes da quadrilha do bairro, entendeu? Fui abordada por a pessoa me conheceu, falou, oh, eu vi você na televisão, você é muito famoso, então você vê, de certa forma, que é, já é conhecido como uma coisa que você não fez. Então, para você conseguir trocar esse pensamento da pessoa, de uma imagem que você não é somente Deus pode fazer, entendeu? Ô, Ramon, E uma pessoa você não falou pode. que você era da Cruz Vermelha também, né? Você trabalhava Também. lá? Eu formava parte da Cruz Vermelha. Eu fazia meus tempos livres, né? Porque a gente também tinha os tempos livres e a gente formava parte da Cruz Vermelha. Entendeu? A gente trabalhava com a Cruz Vermelha, fazendo na área de emergência, né? Porque a gente estudava medicina, então tem um grupo que chama Voluntário de Serviços Médicos, em espanhol seria VSM, né? Que a gente formava parte desse grupo. Entendeu? Ainda de estudar, trabalhar, a gente formava parte desse grupo. Então, normalmente é uma pessoa que sempre teve aquela vontade de ajudar aquela pessoa que mais precisa, entendeu? Uhum. E você ver-se envolto em uma situação confusa, qual teu nome, tua imagem como pessoa foi jogada para o chão, você fala assim, a minha única opção é essa, né? E você ver a situação do país, entendeu? Porque e depois que meu irmão falou assim, não, ele tinha machucado o joelho, então ele não podia fazer a viagem, né? Aí ele falou assim, eu não consigo ir. Eu falei assim, bom, então deixa eu vou. Tomei o coragem de sair para cá, né? E meu pai falou, mas você tem certeza? Eu falei, sim, tenho certeza, porque o futuro acabou, né? A imagem do futuro acabou. Para você conseguir, vamos supor, trocar o pensamento da tua imagem, que foi derrumbada, é muito difícil, né? Entendeu? Uhum. É muito difícil a situação. Então aí eu tomei a coragem e saí da minha casa, né? Para poder tomar esse viagem. Só que até hoje lembro, né? O dia exato que eu saí não lembro, mas a imagem a última vez que eu mirei o parque da cidade, esperando os demais personal que ia viajar com a gente, eu lembro, né, esperando sair da minha casa cedo, 6 horas da manhã, esperar outras 3, 4 pessoas que iam tomar o viagem também com a gente, entendeu? Certo. E aí, como que foi essa partida, a travessia pela fronteira? Tinha alguém te esperando lá nos Estados Unidos ou você foi Tem, assim? não, não, eu tinha 2 irmãos mais, né? 2 irmãos mais velhos. Eles já estavam aqui, então eles que estavam financiando o passagem para a gente poder vir, né? Uhum. E a gente saiu, né, de nossa casa até outro lugar, uns 40 minutos,
onde a gente teve que esperar outro personal, né? Porque vai, tipo, se juntando, entendeu? Para fazer o grupo, para sair. Até chegar num lugar que... Daí nós viajou para outro lugar onde estava a primeira pessoa, enquanto que nós tinha que dar dinheiro para ele, entendeu? Para passagem. Daí eles levou então uma cidade que chama São Miguel. A gente conhecia, né? E daí nós abordou um ônibus para a capital, entendeu? Da capital nós juntou num hotel da capital, não hotel não, né? Um motel, né? Juntando mais gente e nós viajou da capital para a fronteira do Salvador com a Guatemala, entendeu? Então aí você pode viajar com o passaporte por Guatemala, tudo Centro-América com o seu passaporte você pode viajar. Então aí a gente foi até a Guatemala, até a cidade da Guatemala, a capital, né, da Guatemala, e a gente ficou ali umas 4, 5 horas. Posteriormente nós tivemos que abordar outro ônibus para ir para a fronteira de Guatemala e o México. Só que até aí estava tudo bem, né? Até aí era tudo bem, entendeu? Era uma fronteira, viagem, vamos por um placenteiro, né? Porque a gente pode viajar com passaporte sem problema nenhum. Então até esse momento você não está sendo ilegal, entendeu? Aí Dali para frente quando a pessoa diz até aí tudo bem, é porque dali em diante vai ser difícil, né? dali para frente é mais complicada a coisa, porque aí que já começa a ver a realidade do viagem, entendeu? Até a Guatemala você foi de carro normal. Assim. Tá, Guatemala a gente foi normal de carro. Até um pouco perto da fronteira da Guatemala e o México, entendeu? Dali em diante a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, é isso? Sim, à medida que você vai entrando avançando para Estados Unidos, a coisa vai ficando um pouco mais complicada, entendeu? Porque quando nós saímos da cidade da Guatemala para a fronteira do México, o personal falou assim: olha, gente, o negócio é o seguinte, a gente vai abordar o ônibus, daqui para frente, vocês vão ter que ficar de olho que quando a pessoa que vai lá na frente só vai erguer a mão e tudo, você não conhece ninguém mais que vai daqui para frente. Eu conhecia, né? Porque estava uma prima, uma amiga da minha prima que a gente conhecia, outro rapaz também que a gente tinha estudado junto, né? A gente conhecia, então era os únicos que conhecia, né? Aí ele falou: o horário que alguém que vai na frente vai erguer a mão, vocês vai ter que descer do ônibus e vai ter que abordar uma van que vai ficar atrás de vocês ou bem na frente. Vocês vai ter que olhar se ela está atrás ou na frente de vocês. Vocês vai ter que descer e subir o mais rápido possível na van. Falamos assim, ok. Aí nós falamos assim, mas quanto mais ou menos durou a viagem? Falamos umas 3 horas. 3, 4 horas. Aí nós abordou o ônibus e foi indo, né? Até chegar ao ponto que a gente queria dormir, mas não podia, né? Por ficar esperando que a pessoa aqui na nossa frente ia levantar a mão para poder descer do ônibus. Até que a pessoa chegou a um ponto que ergueu a mão e desceu. Nós desceu e subiu numa van. A van para normalmente 15 pessoas, né? Eu acho que nós estávamos 35 pessoas por aí, mais ou menos. Tipo, um sentado no colo do outro, entendeu? Uma situação bastante difícil. Então, daí eu só lembro, porque estava noite, né? Eles começaram a ir no meio do o canhaveral. Sabe o que é o canhaveral? O pé de cana? Sim, canavial. Então, a gente começou a ir no meio do canhaveral e começou aí, né? Aí a gente escutava o driver, né? E o copiloto falando assim, não, já perdeu, pode ficar tranquilo, né? Desse jeito, assim, conversando entre eles, né? E a gente falava assim, mas o que será que tá falando? Quando, numa saída do canhaveral, assim, tava 2 viaturas da polícia na frente, sabe? Aí eles falam assim, nossa, já era.
Aí a gente só sentiu um negócio meio ruim no estômago, assim, né? Porque falou, nossa, começando a viagem já, onde está difícil, né? Aí a gente olhou assim para os policiais estavam rindo. E falou assim, vocês acham que iam esconder da gente? Entendeu? Aí foi quando o copiloto, né, da van, ele já desceu e entregou um negócio na mão deles, né? Que provavelmente foi dinheiro, né? E isso tava onde? Na Guatemala ainda. Guatemala ainda. Não tinha passado pro México ainda, não. Não tínhamos chegado ao México, não. Eles não estavam indo, acho que para passar o ponto cego da fronteira entre o México e Guatemala. Entendeu? Aí eles entregou um dinheiro e deixaram nós passar. Chegamos numa casa que eles estavam construindo, sim, na beirada de um rio. E eles ficamos ali. Nós chegamos na noite, ficamos ali o dia. E na noite, o personal falou assim: gente, agora nós vai sair 3 horas da manhã. Falei, então todo mundo vai sair 3 horas da manhã. Aí a gente escutava do outro lado do rio, ligar motor, sabe? Testar motor. A gente falava assim, a gente olhava uns carros dos velhos lá, sabe? Aí, né, 3 horas da manhã, o personal levantou nós e atravessamos o rio numa lancha. Atravessamos o rio numa lancha, né? Pra chegar no outro lado do rio, nós começou a subir. Eles falaram, vamos subir só 4 pessoas por cada carro. Isso, aqueles Toyota, sabe, 4x4, só de uma cabina só, mas daqueles lá que tá caindo em pedaço. Mas eles usam para atravessar, atravessar a selva, né? Entendeu? Então a gente tava 4 pessoas, né, na carroceria, né, porque você tem que ir na carroceria, não pode ir dentro. E porque lá a gente pode viajar na carroceria dos carros, né, dos caminhonetes, entendeu? Aí nós foi em 4 pessoas. Começamos a subir e nós tinha caminhado umas 2 horas quando você vai passando assim no meio da selva, tem umas caças assim de vez em quando, mas tudo sabe aquela conexão um com o outro, assim. Quando nós estava passando numa caça assim, o personal da caça chamou os caras que estavam dirigindo e falou assim, olha, a polícia acabou de passar. Tinha umas 10 viaturas. Então aí nós tivemos que descer, esconder os carros atrás das caças e esperar. Ô Ramon, só um minutinho aqui, uma dúvida aqui do meu amigo que está acompanhando, Rafael Brunelli. Ele, ele fez uma pergunta aqui, quem que estava com vocês? Tinha mulher, criança? Tinha tudo? Não, o nome ou viagem, realmente não tinha mulheres, sim, mas não tinha crianças, entendeu? O mais menor que estava no meu grupo era um rapaz que tinha, acho que 16 anos. Entendeu? Mas 16 anos já é uma pessoa quase adulta, só que tinha outra pessoa acompanhando ele também. Mas geralmente vai criança, né? Ah, sim, sim, sim. Ultimamente, nos últimos viagens, está vendo muitas crianças com pai, entendeu? Que criança de 6 meses, 1 ano, é muito difícil, entendeu? Eu, no meu caso, a meu conselho seria não tomar essa viagem com criança, entendeu? Porque pra gente, adulto, é uma viagem muito difícil. Com a criança é muito mais complicado. Eu já ouvi várias histórias assim do pessoal que foi com Não, é criança. muito difícil, entendeu? Para mulher também é complicado o negócio, né? Depende as pessoas que vêm com o grupo, né? Depende os tipos de pessoas que vai encontrar o caminho. Eu não é só falar assim, vamos aí, tudo vai dar bem, não. É muito complicado, né? Porque hoje em dia tem os cartel, né, de droga, todas essas coisas que são eles que comandam, entendeu? Então os coiotes, eles têm que passar o dinheiro para eles, segundo o que eu tenho entendido, né, para eles poder passar. Então tudo é falaria uma rede, entendeu? Uhum. Que um conecta com o outro. Tipo, você não pode passar se eles não sabem as coisas, entendeu? Tipo, você tem que pedir uma licença para poder trabalhar. Uhum. Entendeu? Entendi. E tem, por exemplo, nós depois desse momento que
a gente esperou passar os polícias para a gente poder sair. A gente teve uma viagem mais ou menos, nós saímos às 3 da manhã, chegou umas 8 horas da noite até o ponto que nós tinha que chegar. Porque nós teve que atravessar a selva e tinha tido uma tormenta. Então os carros que a gente ia era mais ou menos sem num cavalo, entendeu? Porque vai pulando, pulando, pulando. Então as mãos, ele começou a criar, como que chama? A machucar as mãos. Tá? Você vem segurando para você não cair do carro, entendeu? Porque o carro vem pulando, vai no meio da selva. Não tem uma rodovia, entendeu? É um caminho que os mesmos carros vai fazendo no meio da selva. Entendeu? Então, uma coisa bastante complicada, e a gente teve que caminhar mais ou menos umas 6 horas da pé. E as mulheres... Isso já tinha chegado no México? Nós estava atravessando a fronteira da Guatemala e o México. Da Guatemala para o México. Guatemala para o México. Por exemplo, as mulheres, que é um pouco mais difícil para poder caminhar elas, né? Eles optou para a opção de mandar personal com cavalos para poder subir as mulheres e elas serão uma viagem mais tranquilas, poder chegar ao ponto, entendeu? Porque para a gente, né, que estava acostumado a caminhar, não era muito difícil, mas para o personal que não estava acostumado a caminhar era mais complicada a coisa, entendeu? Aí chegamos até um ponto, para nós, já no finalzinho, uns 15 minutos, eles conseguiram dar uma carona numa quatrimoto, entendeu? Mas é um negócio difícil. Até nós chegamos uma casa, eles deu uma janta lá, né? Ovo mexido com tortilha, entendeu? Primeira vez que a gente provou as tortilhas mexicanas, assim, e ovo mexido. Fechamos uma coisinha simples, entendeu? Mas, aí nós descansamos. Oi? A partir do momento que você entra no México, essa travessia já é ilegal? Os teus documentos ali da América Central já não servem mais? Já não serve mais. Aí já não serve mais, entendeu? Aí já não funciona mais. Até a fronteira da Guatemala, eles funcionam. Do México para frente não funciona mais. Ramon, eu confesso que isso para a gente é até inesperado, porque nessa nossa ignorância, às vezes, aqui no Brasil, a gente acha que o nosso documento é válido até em toda a América Central. Então, quando eu te ouço falando que não é mais válido no México, é um espanto, até porque quando a gente via algumas histórias de imigração, assim, que o pessoal partia a partir do México, então a gente achava que todo mundo poderia passar por o México tranquilamente. Então, quando a gente pensa que, não, pera, não é bem assim, é até interessante porque abre a nossa visão de alguma forma bem interessante. Mas, bom, recapitulando, como que a partir do México, eu creio que a aventura fica mais perigosa ainda, né? Fica, porque, tipo, com o nosso passaporte, você pode viajar para Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Costa Rica. Você pode viajar sem problema nenhum. Mas já para o México, você automaticamente você fica sem não fica mais válido o teu passaporte, entendeu? Uhum. E aí que começa a ficar mais difícil a situação, entendeu? Porque aí já está praticamente o caminho, se a polícia, vamos supor, encontrar você, eles já têm a ideia que você está viajando para os Estados Unidos, entendeu? Então aí começa já mais complicado o negócio, você tem que ser como fala, acatar as recomendações do personal que está levando você, entendeu? E aí, você entrando no México, tem o país inteiro para atravessar até chegar lá na fronteira dos Estados Unidos, né? Tem. Quando nós saímos dali, dessa casa, eles transportaram nós num outro carro, tipo os carros que usa para transportar vacas, sabe? Essas coisas assim. Acho que nós estávamos umas 70 pessoas por aí. Carrinho de uns, vamos supor, uns 5 metros quadrados. 70 pessoas, um sentado acima do outro. Eu acredito que deve ser uma sensação bem desconfortável ali, principalmente nesse momento. E nesses momentos de desconforto extremo, Ramon, você pensava em desistir? Você se arrependeu em algum momento? Nesse momento ainda não. Ainda Nesse não. momento ainda não.
Até esse momento ainda não, porque a mesma adrenalina faz você ficar um pouco, como se fala assim, um pouco inconfortável, mas também faz você ir para frente, entendeu? Porque até esse ponto a tua vida não correu um risco de você perder, entendeu? Até esse momento não ficou esse risco, porque nós fomos transportados ali, teve um abordamento por, não sei se foi polícia, o que foi, entendeu? Mas nós foi abordado e ainda eu lembro muito bem que o personal que abordou o motorista do carro perguntou: o que você está levando? O rapaz falou: eu estou levando vacas, entendeu? E teve outro personal que subiu no carro e pôs umas linternas muito fortes para nós e deixou nós até cego, porque era muito forte. E falou assim: nossa, mas essas vacas são diferentes que você está levando. Porque o driver falou assim: não, é vaca que não está levando. E o outro profissional assim, subiu, entendeu? Porque a luz era muito forte, então a gente não conseguiu saber se era policial, que era profissional que tinha abordado nós. Eu falei: nossa, esses vacas está levando diferente. Aí eu escutei que ele falou assim: a gente vai cobrar 70 por cada um. Não sei se era $70 ou pesos mexicanos por cada pessoa. Aí não foi até um local, e daí eles falaram para nós que nós tinha que, nesse caso, nós íamos sair às 3 horas da manhã para poder ser meu filho. Uma das bênçãos que a gente tem de alma. Eita, como é que ele chama? Sim. Benjamin. Ah, ele fala espanhol, inglês? Fala espanhol e fala um pouco português também. Português também? Oi, Benjamin. Então aí foi. Então, os personal falou para nós que podia, nós íamos sair no próximo dia. A gente tinha 3 carrocerias, né? E nós subiu no caminhão do meio, umas 100 pessoas, até a cidade do México. Nós ficou 48 horas dentro da carroceria do caminhão. Como eu falava para eles, né, que a gente ficava desse jeito, assim, uma pé encostado no outro pé. Então você não podia mexer. Para ficar 1 hora, 2 horas sentado numa cadeira, já fica incômodo, né? Agora ficar 48 horas sentado na carroceria, fica difícil, entendeu? E a gente tinha só espaço para ir no banheiro. A gente não podia fazer barulho hora que o caminhão parava, porque era quando supostamente os policiais paravam eles, entendeu? Então a gente não podia fazer barulho para ficar quando o caminhão ficava parado, né? Eu explicava para eles que até esse momento já estava começando a ficar complicado, né? Porque já o personal que estava levando nós, eles já começavam a ter armas, entendeu? Então aí você já ficava mais complicada a coisa, né? Porque já alguém tem arma que tá levando você já não pode ficar brincando não, entendeu? Até nós chegar na cidade do México. Nós ficou 48 horas sentado aí. Até nós ficar digamos, num local que eles deu janta para nós, né? Deu janta, deu comida para nós. E nós ficou umas 2 horas, lapso de 2 horas. Até que eles passaram para nós no carros, levaram para subir na outro caminhão, né? Num caminhão de desperdício de madeira. Aí já foi mais complicado um pouco, porque já nesse caso a gente estava só 6 pessoas dentro da carroceria do caminhão. E o caminhão estava cheio de desperdício de madeira, sabe? Quando fica serrando madeira e fica aquele desperdício. Então, tinha os pacotes e ia um em cima do outro. E nós estávamos numa distância entre o teto e a última parte do Hugo, você está sem áudio. Desculpa de falar. Dentro do teto e a última parte da madeira, nós estava nessa distância, mais ou menos uns
30 centímetros, 40 centímetros. Eu imagino que era muito abafado ali, né? Para quem tem claustrofobia, não daria muito certo. Não dá, não dá. Por isso que eu falo que é um passagem muito difícil. Porque nós estávamos 6 pessoas entre o teto e a última parte do desperdício de madeira. As pessoas passavam mal nesse período, Ramon? Até esse período nós começou a passar um pouco de mal porque não tinha ventilação. Eu tinha só, não lembro se era 5 pequenos buraquinhos que estavam na parte da frente, mais ou menos desse tamanho aqui do grossura, né? Na parte da frente da carroceria, que era a única parte que, quando o caminhão estava em movimento, você podia sentir um pouco de ar, né, entrando. Enquanto o caminhão estava parado, não tinha nenhuma ar entrando. Então, até esse momento, estava um pouco complicado, porque nós tínhamos só 6 pessoas, né? No caminhão anterior, tinha ar-condicionado. Tinha essa, né? Tinha ar-condicionado, porque é um caminhão refrigerado. Mas, já nesse caso, ele não tinha mais refrigeração. Era só os 5 buraquinhos que tinha para entrar um pouco de ar. E nós ficou 16 horas, mais ou menos, nesse trajeto. Sim. Até a gente chegou um momento que começamos a sentir medo, porque era só nós, aí não tinha mais ninguém, só o que estava dirigindo e nós 6 que estava viajando para chegar aqui, né? Que nós sentimos um pouco de medo porque a gente só escutava que nós atravessou um ponte, mas daqueles pontes, eu não sei se era de madeira, que era, provavelmente era de madeira, né? Porque a gente escutava o barulho dos pneus quando estava rodando em cima da madeira, que fazia aquela, quando madeira chora, sabe, aquelas madeiras velhas, fazia aquele barulho e você podia escutar o barulho da água embaixo. Então eu falei assim, nossa, aqui se nós cai, já era, não tem como sair. Porque dá temor, porque você escuta que o ponte que você está atravessando não está em muito bom estado, porque você escuta o barulho das madeiras, o horário que o pneu está atravessando, porque ele estava atravessando muito despacio. Era muito despacio que ele estava atravessando, então você podia sentir que a madeira era velha. E escutava embaixo o barulho. Eu falei assim, nossa, se a gente cair aqui, não tem como sair. Ô Ramon, e esse grupo que vai, que assim, vocês estavam juntos assim no mesmo propósito, né? É todo mundo unido assim, ou é cada um pensando em si Não, próprio? aí depende, né, como você, quanta pessoa vai, entendeu? Se você conhece pessoas, porque no meu caso eu não tinha, mais ou menos, não tinha não tinha 3 pessoas mais que nós conhecia, entendeu? Nós já conhecíamos, então nesse momento nós podíamos responder um pro outro, entendeu? Porque, vamos supor, tem 5, 6 personal que está levando você e tu tem arma e você não tem, entendeu? É muito difícil. Teremos um caso agora de uns personal que a gente conhece, que o sobrinho deles estava vindo para cá faz umas 3 semanas para trás, que eles perdeu a vida. Eles mataram ele, depois colocaram fogo no carro, entendeu? Então, por isso que eu falo que é uma situação muito difícil, é uma viagem não muito fácil. Porque esse personal estava vindo, era 12 pessoas, acho que era 12 ou 9 pessoas. Mataram eles, depois que mataram, puseram fogo no carro, entendeu? Uhum. Então, é uma caso difícil. Não é só falar assim, eu vou para os Estados Unidos, vou passar para o México e tudo bem. Vamos estar felizes da vida. Não, há um caminho, né? Que a gente tem que passar, que é o mais difícil. Né? E aí é quando Deus começa a mostrar a misericórdia para a pessoa. Porque não porque Deus não haya mostrado misericórdia para as outras pessoas que não conseguiram, né? Senão porque aconteceu, entendeu? É uma coisa muito difícil de poder explicar, entendeu? Porque tem muitas pessoas que eles não conseguiram fazer o viagem do sono americano que eles falam, né? Porque para ser esse sono tem que atravessar um passagem, que é muito difícil. Não é fácil de poder atravessar.
Depois desse tempo, nós chegamos numa cidade que chama Monterrey. Monterrey, a gente ficou mais ou menos uns 2 dias, que é o segundo lapso, né, onde a gente tem que entregar a segunda quantia de dinheiro para logo continuar a viagem. Desde a cidade de Monterrey até a fronteira, nós podíamos falar que foi bom, né? Porque a gente viajou de ônibus, entendeu? A gente abordou 2 ônibus, cidade de Monterrey até a fronteira. Acho que eu não lembro muito bem do lado da fronteira que nós passou o nome, né? Porque é meio complicado você se lembrar e o saber exatamente, mas eu só lembro na cidade que nós, primeira cidade que nós chegou nos Estados Unidos, que foi a cidade do Bronxville. Bronxville se chama essa cidade, né? Que é a primeira fronteira, a primeira cidade que está dentro dos Estados Unidos, no Texas, né? E a gente viajou dois ônibus, né, perto da fronteira, né? 1 hora, 2 horas, cidade que chama Victoria. Lembrei, Victoria. Nós ficou ali uns 3 dias. Isso já perto da fronteira dos Estados Unidos. Esse era perto da fronteira dos Estados Unidos e o México. Chegamos na cidade chamada Victoria e nós ficamos ali uns 3 dias porque parece que tinha tido uns enfrentamentos com a polícia e, entendeu isso? E os cartéis da droga, então tinha muita polícia e eles falaram que nós tinha que esperar um tempo. Nós ficamos uns 3 dias ali sem fazer nada, né? Sem comer nada. Até um dia que eles falaram, ok, hoje na noite nós saímos daqui. Aí eles subiu na caminhonete, levou, viajamos acho que 1 hora mais ou menos para aí. Eles levou para uma casa, assim, sabe, que eles, parece que é um filme de terror, entendeu? Porque tipo uma casa abandonada, assim, não tinha luz, não tinha nada, tinha uns colchonetes lá, uma mais, como falaria no português, mais sargida que a outra, mais perdida que a outra, entendeu? E você tem que deitar lá, né? Porque não, se quer descansar um pouquinho, não tem como. Aí nós ficou ali a tarde toda, né? Aí eles falaram assim, de manhã cedo os caras vão vir procurar você. Eu falei, ok. Aí nós acho que nós estávamos em 6, parece, 6, 7 pessoas. Aí cedo o personal chegou lá, né? Umas 3 horas da manhã, os caras com lâmpada lá, acordado nós. Aí nós saiu. E acho que tinha 3 pessoas com nós. Uma na frente, uma atrás e um com nós, que ia dirigindo nós. O personal que ia na frente, ele ia olhando, né, que não tiver ninguém no caminho. O personal que ia com nós, dirigindo nós, e outro personal atrás, mirando que não tiver ninguém mais atrás de nós. Aí, nesse ponto, nós começou a levar os pneus, né? Tira o pneu, o pneumático do pneu, infla para atravessar o rio, entendeu? Aí nós caminhamos assim, uns plantação de milho até chegar no rio. Nós teve que atravessar o rio, né? Atravessar o rio com tem que tirar a roupa, né? Completo. Tinha 2, 3 mulheres com nós, tem que tirar a roupa completo para poder atravessar o rio. Porque aí se fala que você molha, vai pingando no caminho e fica marca, né? E é mais fácil o policial encontrar você. Aí você tem que tirar tudo a roupa, passa sem roupa. Mas aí a roupa de vocês colocam em algum saco, em alguns lugares Você tem específicos, que carrega nas ir mãos? segurando, né? Você tem que ir segurando, porque no meu caso eu sentei eu fui o primeiro que eu sentei no pneu e tinha outras 2 pessoas em cima de mim, né? Sentado. Aí o que tá em cima leva toda essa roupa, entendeu? Para não molhar sapato, roupa, tudo. Porque nós tínhamos 40 minutos caminhando. Atravessamos o rio, tínhamos que trocar de roupa e caminhar mais ou menos uns 40 minutos. E aí, isso para a polícia não vê vocês, né? Não, até chegar perto de uma rodovia que ele falou assim, o carro que parar, vocês subem. Aí eu lembro que uma voltinha assim, o Uraque viu um carro vir e falou, pode pular a cerca e subir no carro. Aí você tem que pular a cerca e subir no carro. Ô, Ramon, as cercas, chegamos no carro, chegamos até uma casa, esse só ficamos ali 2 dias. fazer uma pergunta aqui. O dinheiro que vocês levam,
Aí, a cada ponto, você dá um pouco assim, ou você já Não, paga, por não, exemplo... não, isso já é combinado, por exemplo, no meu caso, eu saí do meu país e eu entrei uma quantia lá. Hora de chegar na cidade de Monterrey, você entrega outra quantia, entendeu? E você leva com você isso? Ah? Você leva esse dinheiro com você, essa segunda Não, 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 quantia? não, não. Eles, o horário que você está lá, eles ligam para quem está aqui, para a pessoa daqui depositar na conta deles, entendeu? Ah, entendi. Aí, quando chega no Houston, né, já está aqui na cidade dos Estados Unidos, que você já vai ser enviado para cada cidade, e você envia o resto. E o último restinho, quando você chega na mão do quem que está aqui, entendeu? Entendi. Tipo, e 4 pagamentos, né? Não sei agora como será, naquele dia era 4 pagamentos. Né? Uhum. E até nós chegou nessa cidade do Bronzeville, até aí tudo bem. Dali para frente foi do mais difícil, né? Hugo, é interessante porque até agora foi sufoco atrás de sufoco e ele ainda diz, até aí tudo bem. O que mais pode ser pior, né? Tipo assim, à medida que você vem caminhando para cá, vai sendo um pouco mais complicado, entendeu? Porque dali, então, nós ficamos 3 dias, aí eles falaram assim, gente, então, aqui é o último passo, aqui depende de vocês. Aí eles deram uma sacolinha pra gente, né, um galão de água, uma soda Coca-Cola deram para mim no meu caso, né, uma latinha de Coca-Cola, uma maçã, 2 latinhas de salsicha, né, salsicha enlatada e 2 copinhos de uma fruta assim, que vem fruta tipo enlatada, né, vem no botinho de plástico, sabe? Esse aqui era tudo, para 3 dias e 3 noites, entendeu? Aí eles falaram assim, nós vamos subir no carro, horário de descer do carro, vocês pegam uma sacola e vai. Você está muito... Sim. Então, aí eles falaram assim, horário que você descer do carro, vocês descem, pula a cerca, mas tem que pegar uma sacola dessa, que essa vai ser o kit de sobrevivência, né? Entendeu? Se você esqueceu a sacola, já era. Aí a gente foi, né? Subiu no carro, desceu do carro, pegou a sacola, pulou a cerca e esperou escondido no mato chegar outra pessoa para levar nós. Aí nós, dali para frente, foi o bom, entendeu? E ali estava onde já? Esse lugar aí Aí já nós era já Estados estávamos Unidos? dentro dos Estados Unidos, mas só que tem que, como que fala, rodear os pontos da imigração, entendeu? Porque chama no inglês o checkpoint. Ou seja, não basta simplesmente chegar aos Estados Unidos, tem que fazer um a mais ainda, né? É a mais difícil, né? Que essa é a mais difícil nesse caso. Porque você chega na fronteira, mas aí para frente tem os pontos onde fica os pontos do chequeio que eles fazem nos Estados Unidos, né? Que aí você tem que rodear isso. Quando você passou isso, então aí você já pode decidir, estou dentro dos Estados Unidos. Não tem mais peligro você pego e ser deportado, nesse caso, né? Mas nesse caso a gente ficou 3 dias e 3 noites. Daí a gente começou a caminhar, a primeira tarde, né? Começou a caminhávamos 3 horas. Aí já estava um personal com nós. E no primeiras 3, 4 horas que nós estava caminhando, já tinha a primeira pessoa não estava conseguindo caminhar mais. Ele falou assim: eu não vou conseguir caminhar, eu espero vocês me falem que caminho eu tenho que sair para ir para rodovia, para ser pego para a polícia. Entendeu? Ou seja, Aí, depois de tudo isso, a pessoa não conseguiu. não, ele falou que não queria ir, mas nós começamos a animar ele, falar que ele já estava na última fase e para ele não desperdiciar a chance, que já tinha feito o caminho mais difícil em si, né? Mais longe, né? Já faltava o menos longe, né? Mas só que era a parte mais difícil. Porque aí é a parte que você tem que atravessar o deserto, entendeu? Onde você tem que dormir no meio do mato, entendeu?
Aí nós conseguimos convencer essa pessoa e nós ajudou ele assim, caminhando, né? E tinha o outro rapaz que estava conosco que também queria desistir. Eu acho que ele emagreceu a metade do peso que ele estava nesses 3 dias, porque ele vomitava, tinha diarreia, entendeu? Então ele começou a ficar doente. Isso fez demorar um pouco mais o passagem nosso. Aí nós começou a caminhava no finalzinho da noite, começando a noite, e de manhã cedo. Durante o dia e na noite mesmo, a gente tinha que parar, porque no dia é muito quente. E na noite era muito frio. Teve um momento em que a gente dormiu abaixo do mato. Quando nós levantou cedo, nós percebeu que não estava dormindo do lado onde estava uma cobra, cascavel, né, que eles falam. Né? Então, ser mordido por uma cobra ali já era, entendeu? Porque não tem o efeito da mordida é muito rápido, né? E a distância que tem, não estava dormindo perto de uma a casinha, né, que eles falam da cobra, entendeu? Então nós conseguimos fugir, né? Até esse momento nós conseguimos escapar dessa cobra, né? E conseguiu ficar a salvo, né? Porque nós estava perto dela. Nós todo mundo estava perto, nós conseguimos escapar tranquilo, né? Porque o personal viu que estava levando nós e falou assim: pode ir levantando devagarzinho, não faz muito barulho e caminha desse lado. Aí nós conseguimos sair todo mundo a salvo, né? Por isso que eu falava, até esse momento tinha sido tudo bem, né? Dali para frente mais complicado, entendeu? Ô Ramon, assim, só uma questão aqui, eu já vi várias histórias que falam isso. Por exemplo, esse grupo aí, se alguém fica para trás, fica doente, fica mesmo, né? Não tem o que fazer, né? Bom, tem muitas histórias, né? Mas até nós, nesse momento, nós não... É muito real, né? Mas nós, nesse momento, os 2 meninos que estavam com nós, vamos supor, desse momento, deu sorte, por falar assim, né? Porque o personal que estava levando nós, era nós mesmo era o primeiro grupo que eles estavam passando, que eles tinham feito connect com quem que estava levando nós, entendeu? Vamos supor, o coiote que estava levando nós, o chefe do grupo nosso, então, entendeu? E o personal, o guia, né, o coiote que estava passando nós nesse momento, nós 6 que estava indo, era o primeiro grupo que ele fazia o contato com o chefe que estava levando nós, entendeu? Então, por ende, ele tinha que passar todos nós para ele seguir trabalhando, entendeu? Que praticamente nós era como a firma do contrato, entendeu? Porque vamos supor, se tinha ficado alguém de nós para trás, o outro personal não ia dar mais trabalho para ele. Falar assim, não, aquele me ficou mal, não vou dar mais personal para ele passar, entendeu? Então, por ende, ele tinha que passar todos nós para ele ficar dando uma boa imagem para o personal que estava contratando ele, porque era a primeira viagem que ele estava levando, entendeu? Entendi. Por isso que ninguém ficou para trás, porque o outro personal falava para ele, e ainda que ele ligou para o chefe dele, né, e falou assim, não, eu tenho um personal, eu não consigo caminhar mais. Deixo ele ou não deixo? Aí o outro falou assim, não, vou te levar, lembra-se que é nosso primeiro contrato que nós faz com eles, né? Por falar assim na primeira viagem, então nós tem que passar todo mundo para poder dar uma boa imagem deles. Então por isso que nós passou todos, entendeu? Porque nós era só 6, né? E o personal que estava levando nós era 7, né? Então nós era 7 pessoas. Mas tem essa história, é muito real, entendeu? Eu acho que se eles já tinha mais vezes viajando com o personal, ele podia ter deixado essas 2 pessoas, mas como nesse caso não era o primeiro grupo que ele estava passando, então ele não deixou ninguém para trás, entendeu? Ele passou todos nós, porque tem essa, entendeu? Se você não pode mais, vai ficando, entendeu? Por isso que eu falava no início, é uma coisa que sou mais forte vai passar, falando desse jeito, né? Porque se vai ficando doente, eles vai deixando você para trás. A menos que se eles
conseguirem ver de que você pode avançar, eles fazem um tento, mas se eles dá para ver que você não consiga mais, eles mesmo falam assim, não, vai nesse caminho, você vai sair lá na rodovia, você vai para ser pego por polícia e você mandar o de volta para trás, entendeu? Entendi. Mas aí nós caminhamos só de dia, não podia caminhar, só na noite e cedo, porque no dia é muito sol. Tinha um momento que a gente começou a caminhar no dia, né? Porque ele falou, acho que aqui a gente pode caminhar. Eu acho que eu comecei a delirar, porque teu corpo mesmo, você não come, entendeu? A água mesmo que a gente tomava, às vezes a gente passava assim, perto onde tinha algumas vacas, assim, aqueles pouquinhos d'água que tinha, a gente não jogou fora o botijão da água, que a gente tinha que encher e tampava com a mesma camisa, né? Colocava na boca da garrafa para poder beber e coar, entendeu? Então, água que vem com titi de vaca, com titi de animal, sei lá o que é animal, você, a única coisa que quer é ter um pouco para refrescar a tua garganta, entendeu? Então, água, titi, tudo que for, você põe só o... Aí não tem aquela... é só aguinha de garrafinha, isso tudo bem, não. O que você quer beber alguma coisa, entendeu? Eu lembro que nós chegamos num lugar lá que tinha umas vacas, estava tudo misturado, lá nós encheu as garrafas e ficou lá, entendeu? Até a gente poder refrescar um pouco. E tem momentos que você pode delirar, porque eu acho que eu delirei no momento, porque os meus pés, eu não conseguia sentir meus pés, entendeu? Até o momento que o personal falou assim, olha gente, nós vai caminhar hoje, porque a gente quer passar um pedaço que eu não gosto de passar de noite. Ele falou desse jeito. Porque na noite é muito perigoso, você não sabe o que você vai acontecer. Então, é que eu passar ele ainda, que nós conseguimos ver. Passar desse lugar não pode descansar. E, na verdade, quando nós passou por esse lugar, dava um pouco de temor, entendeu? Porque é uma coisa tipo um filme de terror. Você vê aqueles filmes de terror que tem aqueles árvores, assim, tudo parece estar noutra dimensão. E a gente passou por ali, onde você pode ver muitas comida jogada, roupa, sapato, entendeu? Tem ainda pedaço de osso, muito coisa assim. A gente conseguiu passar esse pedaço, e só que ele não falou porque que ele não queria passar, né? E nós conseguimos passar e no dia estava anoitecendo e você podia escutar os coiotes, né, que eles falam, né? Os coiotes são aqueles negócios que parecem cachorro, sabe? Aí ele falou assim para nós, gente, o negócio é o seguinte, aqui vocês não podem ficar longe, fica todo mundo junto, porque se ficar longe eles podem chegar e pode comer vocês, entendeu? Então você tem que dormir um do lado do outro, entendeu? Não pode ficar separado, porque se eles chegar e ver você, porque eles ficam e você só escutar o barulho deles, né? Isso é literalmente uma história boa para cachorro. O trocadilho é válido. Não, é um negócio muito difícil. Por isso que eu falava no início, né? Até aqui tudo bem, mas dali para frente, entendeu? Chegou um momento que você começa a ficar, seu corpo não começa a resistir, entendeu? Porque já até esse momento a gente não tinha mais comida, não tinha mais nada, né? A única coisa que tinha era a água misturada com os xixi das vacas para a gente poder tomar, né? Até o momento que a gente chegou num rio, eu lembro muito bem que a gente chegou, tinha um monte de vacas, na hora que as vacas sentiu, nós saiu correndo. Até esse momento nós pudemos, vamos falar assim, tomar uma água um pouco mais cristalina, né? Mas aí tá chegando já, né? Não, aí já estava chegando, né? E aí a hora que quando que você sente o alívio, assim, que você fala... Mas pode falar até chegar lá. A questão do alívio. Fala assim, agora já era, assim, entrei e não tem mais como ninguém me pegar. Sim, dali para frente é só um curto tempo, porque a gente chegou num ponto que nós caminhamos, tinha que caminhar, atravessar uma rodovia, né? A gente tinha que atravessar uma rodovia, era 2 rodovias, e no meio das 2 rodovias tinha a linha do trem. Então aí nós tivemos que pular uma cerca, atravessar uma rodovia, atravessar a linha do trem, atravessar outra rodovia
e subir uma cerca muito maior, mais ou menos uns 3,5 metros, para poder subir. Ali nós caminhamos 5 minutos e esperamos o personal ir pegar nós, né? Nós ficamos aí desse mais ou menos 3 horas da manhã até 4 horas da tarde, sem mais água, mais nada, só esperando o personal chegar a nós. No meio de um mato pequeno, sabe quando os animais ficam lá embaixo, só esperando um pouquinho de sombra. Eu fico ali das 4 a 4 horas da tarde. Mais ou menos 12 horas sem água, sem nada. Coisa mais difícil que tem. Se você poder mexer, porque você mexe um pouco, ou levanta a cabeça, tem o risco de alguém ver você, não? E aí foi a parte mais difícil, que foi quando eu arrependi um pouco, né? Que vem depois, né? Porque até esse momento chegaram para pegar nós. Aí chegaram para pegar nós. Imagina, sabe, um carro, um sedã, tipo um Volkswagen da Jetta, sabe qual é o modelo que eu estou falando? Um sedã, um dos carros pequenos. Então, até esse momento, eles chegaram a pegar nós e nós foi... Aí eu arrependi, né? Mas pouco depois do viagem, porque nós íamos em 6 pessoas, né? Que não estava viajando, mas o guia que estava levando nós, mas o driver. Então, aí foi assim: foi o driver, o copiloto, né? Que era o guia, e no assento da trás iam as 3 mulheres que iam com nós, sentaram na parte da trás do carro, uma em cima da outra, né? Porque você não pode sair das janelas para cima, porque se eles veem que você vem da janela para cima, você vem demacrado, né? Tua cara é outra pessoa. Eles vão saber que, logicamente, você está trazendo alguém que está passando a fronteira. Então, você tem que passar oculto essa parte, né? Então, a gente tinha 3 pessoas na parte da trás e nós 3 homens. Imagina de onde que nós foi. Não foi no porta-mala do carro. No carro sedã, 3 homens deitados no porta-mala do carro. Imagina. Para uma só pessoa é complicado. Imagina 3. Olha, eu diria que toda essa travessia, desde o começo lá, uma pessoa claustrofóbica não daria conta de jeito Não, nenhum. não é uma coisa muito fácil, não. Porque imagina 3 homens no porta-mala de um carro sedã. É tipo, como se fala, de coxinha, né? Aquele ditado que fala, não estava de coxinha, um do lado do outro, sem mexer para nada. E eu fui o primeiro que entrei e na minha cabeça ficou sobre o pneu, né? Da parte da dentro. Eu falei, vou cômodo, né? Mas cheguei uns 20, 15 minutos. Não, a viagem foi de 4 horas. Entendeu? A viagem foi de 4 horas. E isso estava indo para onde? Isso já tinha passado os 3 dias, 3 noites por deserto, e essa era a última fase, né? Para eles levar para a cidade que era Houston, e então ali, dessa casa, eles já iam transportar numa van, né? Já havia trocadinho de roupa, você já estava dentro da América. Né? Mas essa parte foi a que eu falei assim, nossa, arrependi. Porque a gente não tinha oxigênio dentro do carro. Entendeu? Começou a faltar oxigênio nosso dentro do carro. E nós começamos a bater no porta-mala do carro, bater no assento, porque a gente não estava aguentando mais dentro do carro. Tipo, não tem oxigênio dentro do carro. Agora imagina 3 pessoas dentro do porta-mala do carro, sem oxigênio. Nós começamos a bater o carro, sabe? E eu acho que nós estávamos na rodovia, não sei porque eles não paravam. Até chegou um momento que eles parou e eles puxou para frente o assento da parte da trás do carro. Não sei se eles quebrou, o que eles fez, mas eles conseguiu abrir um buraco entre o assento do carro e o porta-mala, por a parte da dentro do carro, para entrar um pouco de ar para nós. Podia ter feito isso já desde o começo, né? Tá? Então, mas eu não sei por que eles não fez, né? Nós tivemos que bater o carro, porque não estava sem oxigênio. Até que eles abriu o negócio, né? E levou até uma casa. Entrou no garagem da casa, fechado. E então aí, quando a gente desceu do carro, eles tiveram que descer a gente, entendeu?
Eles tiveram que descer a gente cargado, né? Já não tinha força mais. Porque não tinha mais força. O corpo tinha adormecido. Fora de ter adormecido, né? Desidratação, não comido, nem nada. Aí nós ficamos ali, acho que uns 2 dias, até que eles começou já a ligar as pessoas para mandar o resto do dinheiro e poder atravessar numa van, né? Que aí já estava para cá, já havia cada um em seu respectivo lugar, né? Uma van para 15 pessoas mesmo sentadas, entendeu? Não era mais aqueles 30 pessoas. Olha, mas depois de tantas pessoas, uma em cima da outra, dentro de lugares específicos, essa parte agora ficou até fácil demais. Ah, não, não, dali para frente já estava aqui dentro, né? Aham. Entendeu? Agora começa a melhorar. Já Né? eles mesmos falam assim: ah, vocês têm dinheiro para comprar roupa para vocês, aqui para frente você já está dentro. Aí você dá um $20, $30, vai lá, roupa usada. Eu acho que eles mesmos a roupa que deixa o sogro lava e eles mesmos vendem pra gente, entendeu? Porque aí dá roupa, eles me deu uma roupa lá com qual eu cheguei. Até chegar no Maryland, né, com meu irmão. Meu irmão estava em Maryland, recebeu a gente, terminou de pagar para eles. Maryland. Aí eu fiquei uns 8 dias com ele e depois eu venho para Nova York. Aí em Nova York fui trabalhar com o Hugo. Acho que foi a segunda vez, né, que eu conheci. Aí foi a sua alegria, foi a sua maior felicidade ter me conhecido, aí né, nós Ramon? ficou no Chalans trabalhando até hoje, né? Fica ali, né? Saiu, fui uns 6 meses, fiquei em Maryland e depois regressei outra vez para cá, onde a gente está morando, né? E agora já levo, desde 2009, fiquei ali trabalhando sem parar até hoje, né? Graças a Deus. Aí a gente teve um tempo também que não foi tão bom, né? Porque a gente chegou, depois de um tempo começou a ficar na gandaia, na cachaça, entendeu? Até, como se fala, ficava ganhando dinheiro só para cachaça, né? Até o momento que eu fiquei, como se fala, desesperado, né? Acho que o mesmo meu irmão assistia uma igreja, acho que ele sempre orava por a gente, né, para a gente sair da cachaça. Até o momento que eu não decidi mais, mudei para a casa dele e falei para ele: eu quero ir para a igreja, quero largar do mundo da cachaça. Aí parei, comecei a assistir a igreja, né, graças a Deus, e aí tô, né, até hoje, largado da cachaça, graças a Deus, abençoando minha vida agora, né, uma nova pessoa. Eu agora já com minha esposa, né, meu filho, minha filha, né, meu filho que ele estava aqui agora há pouco, né, agora a minha esposa também, a minha filha que também já vai para 10 anos quase, né, e meu filho agora que vai fazer 7 anos, dia 31, e né, e vamos levando a vida. Ao todo faz, ao todo faz quanto tempo que você se converteu já? Foi um processo fácil? Foi um processo difícil largar a cachaça? Que a gente sabe que é um vício, né? Para você, como é que foi esse processo? Eu vou falar para você que, tipo, é assim, né? Quando Deus faz uma parte, entendeu? Mas a outra parte você tem que fazer, entendeu? Porque Deus não dá a vida, né? Para a gente estudar o que Ele quer para a gente. Mas depende da gente se a gente quer fazer isso ou não, entendeu? Porque Deus te dá ajuda, fala assim: filho, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar você a sair da cachaça, mas aí vai depender da gente também, se a gente parar de viver, parar daquelas amistades que fazia você levar na cachaça e procurar um pouco mais de Deus, entendeu? Porque Deus pode dizer você: eu vou te ajudar a você sair da cachaça, mas se você não quer sair, se você não seguir frequentando os lugares, as pessoas que você ficava, não vai adiantar muito, porque Deus é assim, Deus é um cavaleiro, né? Ele espera você dizer: eu preciso.
Ainda, né, a ciência médica, a psicologia fala que quando você tem um tipo de doença, um tipo de adicção, a primeira passo para você deixar é você aceitar que você precisa de ajuda, que você tem aquele problema, entendeu? Agora, se você não aceitar que você tem esse problema, é difícil você poder trocar a tua vida. Entendeu? Eu sentia a necessidade de trocar minha vida porque eu já tinha um problema de adicção. Entendeu? Eu todo dia bebia, todo dia ficava na cachaça, entendeu? Final de semana, todo dia. E até o momento que eu acho que o meu irmão sempre orava, né? A família orava, da igreja, entendeu? Porque tinha muito personagem que quando eu cheguei da igreja, eles me conheciam. Eles conheciam meu nome. Eu falei, mas eu nunca vi na minha vida. Eles já conheciam meu nome, então, entendeu? Agora eu falo assim, quando eu vejo uma pessoa, eu falo, não, Deus pode trocar, é só ter a fé. Ter a fé de que Deus vai trocar e que Deus vai fazer. Agora depende da gente quanto tempo pode demorar ou não demorar. Entendeu? Se a gente quer fazer aquela ou não quer fazer. Porque no meu caso, vamos supor, você fala assim, eu tenho um problema na cachaça, mas se você não quer deixar, eu tenho um problema da droga, como que você vai deixar? Entendeu? Deus vai te quitar aquele desejo de você fazer, mas se você quer seguir atrás daquela, correr atrás daquelas coisas, vai ser difícil. Porque agora, graças a Deus, a gente tem, a gente frequenta a igreja, entendeu? Todos os finais de semana tá indo, no início da pandemia, o ano anterior, a gente ficou doente com o Covid, entendeu? A gente ficou o mês todo do mês de abril, fiquei em casa, a gente ficou doente com o Covid, mas o Hugo sabe, porque ele teve aqui, que aqui é um país de cada dia primeiro você tem que pagar teu aluguéis. Cada certo tempo você tem que pagar todas as contas, entendeu? Não é que negócio, eu pago depois, isso aqui não, você tem que pagar. Então, ainda de tudo isso, Deus nunca deixou na mão, entendeu? A gente teve comida, teve dinheiro para pagar o aluguel, entendeu? Tudo isso nunca faltou, graças a Deus, entendeu? Apesar de que a gente não foi. E graças a Deus, e agora, nós podemos, ele ajudou a gente a passar nada. Porque não é só falar assim, eu tive Covid já, não. Deus também faz sua parte, né? E não é fácil estar com Covid, mas a gente pode dizer que Deus permanece, né? Apesar de que a gente erra, não erra, Deus siga amando a gente, de qualquer jeito. E o bom de Deus é que ele não vê a pessoa assim, fala assim, essa pessoa não é ruim, eu não amo ela. Essa pessoa é bonzinha, eu amo ela. Não é o meu pensamento da gente como humano, porque eu como humano, eu posso falar assim, se a pessoa me fez o bem, eu vou querer. Se a pessoa me fez o mal, eu não vou querer. Deus não, se a gente boa não é boa, Deus ama igual. Quando a gente se arrepende, então aí Deus começa a fazer com a gente, entendeu? Agora, imagina se vocês depois, ou alguma pessoa ver esse reportagem desde o início, vai falar assim, nossa, essa pessoa era um malandro, então, entendeu? Mas agora, quando você começa a ver hoje em dia a minha pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa toda a vida foi uma pessoa de bem. Mas quando começa a ver o passado, fala assim, nossa, aí você vê o troco da vida que Deus pode fazer, entendeu? Deus pode trocar, e graças a Deus que trocou minha vida, né? E que agora eu posso falar, tô livre de droga, livre de álcool, entendeu? Eu trabalho onde vende cerveja, vende bebida. Eu não fico com aquela vontade de beber mais. Já faz desde 2009, entendeu? Ô Ramon, você falou que assim, quando a gente deixa as amizades, que a gente muda de vida, melhora, pá. Você falou agora que parou de beber em 2009, então foi depois que eu vim embora, você melhorou a tua vida. Sim. Acho que o problema da amizade é ruim. Hugo, eu acho que eu vou me distanciar um pouco de você, se está me influenciando negativamente. Depois que você saiu, eu venho para morar em Rochelle. Entendeu? Eu cheguei para morar em Rochelle. E fiquei uns... Quando mudei para cá, eu já veio e comecei a ir para a igreja. Entendeu? E, tipo, não, porque tinha outras amizades, entendeu? Que não... Porque eu, vamos supor, vivia mais pouco, né? Tinha outras amizades que não era só bebida, era droga, entendeu?
Eu lembro dessa época aí, tu, Ramon, você chegou assim, eu acompanhei uma fase bem, assim, bem ruim, né, da tua vida, Bem que ruim era é, só porque tinha dias que beber, era 7 horas da manhã, eu estava indo para casa, e 11 horas tinha que trabalhar, sim, é. entendeu? E 7 horas da manhã eu estava chegando em casa, 11 horas da manhã tinha que começar a trabalhar. Tinha vezes que ainda chegava meio bêbado para trabalhar, Ô, entendeu? Ramon, aproveitando falando nessa questão de trabalho, cara, você que é de El Salvador, de um país assim, fora do Brasil, como que é e como que foi trabalhar primeiro num restaurante, né, brasileiro e trabalhar com os brasileiros? Como que foi essa convivência? Se foi fácil? E aí você aprendeu o português, assim, você aprendeu muita gíria, você pegou as malandragens, vamos dizer assim, né? Não, mas no início foi. Bom, no início, né? Eu trabalhei 3 meses só com brasileiro, então no início foi um pouco complicado, porque ninguém falava minha língua, né? Acabava de chegar um país diferente, outra língua diferente, trabalhar com um profissional que ainda fala outra língua diferente. Mas apesar disso, como eu falo, né? Eu estava falando faz pouco tempo, que os planos de Deus são muito diferentes aos planos que a gente tem, porque, por exemplo, eu no meu país, eu sempre torcia para o Brasil, entendeu? Eu era criança ainda, eu lembro que o Copa do 1994, e eu comecei a ser torcedor do time do Brasil, entendeu? Naquela época, aqueles jogadores, Romário, Bebeto, Dunga, Tafarel como goleiro, entendeu? Eu já era torcedor do Brasil, então acho que, de certa forma, Deus vai preparando o processo que você vai fazer. Porque quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que comecei a trabalhar foi no meio do povo brasileiro, entendeu? Foi um pouco fácil, comecei a trabalhar, né? Só falava português, né? Então fui me adaptando um pouco à linguagem, entendeu? Até chegar ao ponto de aprender um pouco, né? Falar, depois fui trabalhar na padaria de Portice, que meu irmão trabalhava lá, depois eles me voltaram para ser para cá, e fica ali até hoje, né? Que foi na época que eu voltei que você estava trabalhando aí. Sim. Eu lembro assim que assim, todo mundo gostava muito, né, de você, assim, a É. galera tinha um carinho assim pelo sotaque, né? E às vezes falando uma gíria que só os É, brasileiros falavam, isso era muito legal. às vezes eu falo, hoje em dia eu falo que sou baiano do Paraguai, né? Aí Porque eles é de falam assim, mas como Salvador, assim? Aí fala assim, mas como assim? Eu falo, não, porque eu sou do país de El Salvador, e Bahia tem Salvador, e eles falam que tudo coisas que chega do Paraguai é fácil, então eu sou baiano do Paraguai. Aí aí eles sim. fazem, entendi. Mas graças a Deus né, tem adaptado no serviço, né? Tem trabalhado agora bastante tempo ali, tem muitos pessoal que conhece a gente, não? E Ó, vai aproveitando crescendo aqui, muito ó, isso. manda um alô pro Serginho. O Serginho tá aí? Não sei, ele falou que ia ver, mas deve estar. Tá bom, né? O Serginho não vai ver segunda-feira, vou ver ele, né? Que agora já saiu de trabalhar, até segunda ele vai O Serginho, eu queria estar que ele assim. contasse as histórias dele, mas ele não conta, não. Ele não quer, O ele não Serginho é mais gosta de falar reservado, aqui. né? Mas uma hora não vai convencer ele, né? É difícil, viu? Acho difícil. Que agora ele começou, agora ele tá fazendo padaria, né? Então mais tranquilinho, eu sempre fui mais tranquilo. Mas, como eu falaria assim, né? Fica muito, muito legal agora, né? Que a gente pode conversar, pode dar um testemunho de tudo que Deus fez com a gente, como a gente está vivendo hoje em dia, né? Troca de vida, uma melhor vida, né? Agora em dia eu posso dizer que, apesar de tudo aquilo que, que passou no meu país, agora eu posso dizer que Deus recuperou a imagem que eu tinha perdido, entendeu? Uhum. Uma coisa um pouco difícil da minha vida, mas agora eu não sinto se produzir esse vergonha disso, né? Porque posso falar, Deus trocou minha vida e faço diferente, foi parte da minha vida, mas agora eu sou uma pessoa diferente. Sempre fui uma pessoa boa, né? Só estive no lugar errado, o dia errado, né? E, e Deus permitiu, em certa forma, poder chegar nesse país e agora fazer minha vida, de certa forma, ajudar os outros. Né? Ah, legal.
Então, para a gente encerrar aqui, queria depois ver com o Guilherme ali se ele tem mais alguma coisa, se ele viu alguma coisa no chat ali, que eu não sei, como a gente está no estado, eu não sei se tinha muita gente falando lá. E aí só dizer o que você espera agora com seus filhos, se você tem mais algum, se você tem ainda continua no sonho. Bom, né, eu dos metas, né, que eu tenho, né, que eu espero com a ajuda de Deus primeiro, né, me ajudar a fazer, né, dar direção, né, poder ter meu próprio restaurante, né, que a gente tenha seu próprio negócio, né, e ter um futuro, né, para meus filhos, né, que agora, graças a Deus, eles estão muito bem na escola, né, porque eles começaram a assistir à escola 4 dias na semana, e eles estão muito bem na escola, e a gente espera, né, no futuro poder, se Deus quiser, né, sair os papéis, poder ir visitar a gente lá em pessoa, né? Ô, Ramon, e uma das perguntas que a gente tem aqui no chat é justamente em relação a isso. Você sente saudade da sua terra natal, saudade dos seus entes queridos que você deixou para trás? Sim, sim, né? Tem vezes que dá aquela saudade, sabe? Mas nesse tempo para trás que a gente mirava a situação de segurança que vivia o país, às vezes a gente falava assim, nossa, tenho saudade da lá, mas quando você lembrava de esse tipo de casos que o Moyo falava no início, né, do pai que tinha ido pegar o volo do aniversário para a filha e tinha matado ele só por ele morar no outro bairro, você desistia, entendeu? Mas agora não se espera com um novo governo, né, que entrou faz 2 anos, que agora o novo Senado vai tomar conta dia 1º de maio, começar a trocar, né? Já começou, né? Porque já começou a trocar o sistema de segurança do país, né? Que começaram e foi um pouco mais seguro. A gente Nem consegue. ficaria com mais saudade daí, né? Porque vai ver que a gente tem mais segurança, entendeu? Porque essa parte da segurança é que muitas vezes faz sair a gente do país e faz, de certa forma, esquecer daquela saudade. Mas a gente tem saudade, sim. Agora, Porque Ramon, um outro aspecto que também é importante, né, para nós brasileiros, como você ainda pegou Covid, como que tá para você no bairro onde você mora, na cidade onde você mora, a relação com a Covid? Tá complicado aí? Tá começando a melhorar? Enfim, como que é o aspecto da pandemia por aí? eu vou falar para você que, bom, né? Nós, na verdade, o primeiro caso de Covid, né, que foi confirmado dentro do país dos Estados Unidos, na verdade, foi aqui na nossa cidade, né? Foi o primeiro caso confirmado, né? Que falaram assim, nossa, o primeiro caso confirmado do Covid-19 foi aqui na nossa cidade, que chama New Rochelle. Então, porém, essa cidade foi muito famosa, né? E a partir desse momento, a Ministério da Saúde, o governo, as entidades do Exército faziam como você fala, um cordão sanitário, né, dentro do bairro que tinha começado, mas ele era uma coisa que, como você sabe, né, uma pessoa pode contaminar um monte, mas era algo que já estava, como se fala, expandido, né? Porque depois desse tempo começou no início da pandemia foi uma coisa muito temor, né? Porque começou a fazer a quarentena, ninguém saía para rua, a gente ia para comprar comida. Eu, por exemplo, uma semana antes da gente ficar doente, eu fui para comprar comida no supermercado e eu saí da minha casa para comprar comida 8 horas da manhã, eu voltei 2 horas da tarde com trazer os provisionamento para casa, entendeu? Porque a fila era muito grande. Então eu fui 2 supermercados, saí 8 horas da manhã de casa e voltei 2 horas da tarde. Praticamente 8 horas para a gente conseguir trazer comida para casa. Mas hoje em dia, graças a Deus, né, o Ministério da Saúde, o personal do Exército, muitas entidades e a gente mesmo tem tomado providências, né, para poder se autoproteger, né? Porque, sobretudo, tem que ter muita responsabilidade, entendeu? Porque uma pessoa pode contaminar muita gente.
Então, se a gente ou qualquer um sente doença, sente suspeito de ter pego o vírus, o que normalmente a gente faz é ficar em casa, entendeu? Para evitar contaminar outras pessoas. E o problema é que quando a gente não tem essa responsabilidade, sai para a rua sem importar quantas mais pessoas pode contaminar. Entendeu? É uma responsabilidade que todos temos que ter, não somente o governo, não somente o personal de saúde, não somente o exército, não, o personal que cada um tem que pôr uma parte, entendeu? Para poder controlar o vírus. Se não tem essa responsabilidade de todo mundo, se querer jogar a responsabilidade só para um lado, não vai ir para frente. Então, graças a Deus, hoje em dia, nós podemos falar que está indo para frente, está controlado, porque, por exemplo, meus filhos, eles começaram a ir dia 4 dias para a escola, só dia quarta-feira que eles não vão. E a parte disso, a vacinação que está acontecendo é muito rápido. O processo da vacinação que está acontecendo aqui em Nova York é um processo bastante rápido em comparação com outros estados e nossos países, né? Porque no meu caso, para a gente ser ilegal ainda nesse país, eu esperava talvez receber a vacina lá na última linha, né? Entendeu? Mas não foi desse jeito, porque vai vendo de acordo ao personal que está trabalhando. Primeiro, personal de saúde, personal de polícia, personal do exército, que eles chamam a primeira linha, né? Depois vem o personal que trabalha cuidando dos velhinhos. Agora está vacinando o personal que trabalha em restaurante, que trabalha em marcenaria. Então, por exemplo, no meu caso, a gente já tomou a primeira vacina, primeira dose da vacina, o dia 7 de março, né? E agora, o dia 28, vou tomar a segunda dose. Então, é uma coisa que está vendo com muito otimismo, né? Porque todo mundo tomou responsabilidade e está tomando aquelas providências, né? Porque o jeito de que já as crianças começaram a ir para a escola é uma boa sinal que não está conseguindo ir para frente, entendeu? Porque faz 2, 3 dias para trás eu estava vendo o reportagem, né, que já mais ou menos já tem 7 milhões de pessoas vacinadas só aqui no estado do Nova York, né? Então é um processo muito rápido para vacinação. É um processo que você vai, dura o máximo de tempo, 45 minutos, entre você chegou no lugar e você saindo do lugar já com a primeira vacina. Uma coisa muito rápida. Tem lugares de vacinação que tem vacinado até 200 mil pessoas num dia só. Então é um processo muito rápido, né? E graças a Deus a gente está vendo que estamos como falaria assim, estamos vendo a segurança e estamos vendo, como se disse, a luz no final do túnel. Esse auxílio que teve, teve para as pessoas que ainda não são legais no país? Não. Qual auxílio você fala? Esse é um auxílio emergencial, assim, que era uma auxílio ajuda? Econômico? Isso. Na verdade, vamos ver, nesse país tem muitas oportunidades, né? Por exemplo, o ajuda econômica, acho que é esse que você está falando, normalmente esse aí foi dado para personal que tem o Social Security, entendeu? Que chama o número de seguro social. Que pode ser num casal, pode ter um dos dois recebendo, entendeu? Mas que foi só para personal que já tem o sócio, personal que já está legal dentro do país, que foi essa ajuda econômica, né? Que agora está tendo o terceiro. Uhum. Mas, para nós, tipo, ilegal, vamos supor, tem muita ajuda. Não econômica, né? Mas tem muitos lugares que ficavam doando comida, entendeu? Até hoje em dia, por exemplo, na escola que meus filhos estão, a maioria de quarta-feira eles dão uma canasta básica de comida, vem arroz, feijão, coisa enlatada, avena, muitas coisas. Não, mais ou menos dá para uns 2, 3 dias uma família de 4 pessoas. Então tem muitos lugares que você que tinha para poder receber. E no seu caso também você seguiu trabalhando, né? Então, assim, você ficou um mês lá, mas nos demais meses, dias, você seguiu trabalhando, né?
Mas só que, vamos supor, no mês de fevereiro, a gente trabalhava menos da metade do horário normal. No mês de maio também, a mesma coisa, entendeu? Porque ainda não estava aberto para levar, só para levar, não era para pessoas ficar dentro do restaurante. Até que começaram a abrir para ficar no restaurante, a gente começou a trabalhar um pouco mais, entendeu? Então tinha essa parte ainda. O Ramon, agora mudando um pouco o aspecto, né? Existe a possibilidade de você conseguir o green card e ficar legalmente nos Estados Unidos, ou isso é mais difícil de ser feito? Não, você fala por ter pegado o Covid, você fala Não, mudando até um pouco de assunto. Por exemplo, você falou que você é ilegal ainda, né? Para você ser legal nos Estados Unidos, é um processo fácil, é um processo difícil? Que tem muitos processos, entendeu? Não é só um caminho só. Tem muitos processos que você pode seguir, mas só que tem que ter os requisitos. Tem que ter como que fala, certas coisas para poder ter, entendeu? Por exemplo, agora que, bom, isso fala, né, que vai ter uma reforma migratória, tem essa possibilidade de poder ficar residente, mas tudo isso depende de que foi reformado, entendeu? Porque até hoje em dia tem muitos, como eu falava para você, muitos caminhos. Tem um caminho que eles chamam, uma lei que chama a lei dos 10 anos, que depois de você ficar 10 anos no país, você pode optar por uma residência, mas um caminho é um pouco complicado, porque até hoje a lei migratória que tinha, né, com o ex-presidente que estava, era uma lei muito exigente, que os juízes federal de imigração eles estavam muito pressionados para deportar as pessoas. Não, tinha muitas provas que você tinha que passar. Por exemplo, uma das mais difíceis que eles pediam, por exemplo, você poder ter um filho que tem um tipo de doença, que se você deixar o país, a doença do teu filho pode agravar a mais, pode ficar mais complicada. Então, aí você fica, mas você tem que ter o filho tem que ter uma doença, tem que ter o repórter do médico, entendeu? E muitos tem ainda, mas uma das coisas mais principais que eles te pedem em qualquer um dos processos que você, porque tem um negócio que você chega, casar com alguém que é cidadão, entendeu? Tem esse processo também, tem o asilo político, tem muitos, né? Mas de todos, o que a gente só podia aplicar é essa da lei dos 10 anos, mas é um pouco mais complicada, né? Mas esperamos que no futuro mudar alguma coisa a situação migratória nessa reforma que você está falando e a gente poder ter uma opção, né? Que é uma das coisas que a gente quiser, né? Não só para a gente, né? Para muita gente que está nesse país, né? E fora disso, para as pessoas poderem voltar à terra que toda a gente saiu, entendeu? Poder visitar a família, poder visitar os irmãos, primos, entendeu? Mas se Deus quiser, pronto, vai ter esse espaço, né? Da gente poder viajar. Ô, Ramon, muito obrigado aí, cara. Eu agradecer aí pela disponibilidade. Acho que até passou um pouquinho do teu horário aí, não passou não? Passou, mas tudo bem. Pois você avisa lá que a culpa nossa aqui, ó. Aí fala pro Serginho que é o chefe lá, ele... Depois não mostra ali os vídeos pra eles, tá bom? Ô, mas obrigado, Ramon, valeu mesmo, Renato, qualquer coisa não tá aí. Certinho. Ramon, muito obrigado, parabéns pela sua história de vida, parabéns pelo seu testemunho, ele é muito incrível, parabéns mesmo. Obrigado, tá bom. Tchau.